Eu queria, nessa noite aqui, irmãos, anunciar à igreja o que me foi dado da parte do Senhor para que fosse tratado hoje aqui. E, obviamente, na missão de que a verdade dele chegue a nós da maneira como ela foi dita e falada pessoalmente por ele. E o pastor, eu recebi da parte do Senhor hoje a orientação de que fosse tratado este parecer das marcas da igreja. Eu já tratei isso em outras pregações e hoje me foi solicitado novamente retomar esse pensamento, essa orientação. E eu vou aqui expor à igreja, a pedido do meu Senhor, 3 questões importantes. A primeira delas, o sentido de reunião de fé. Quando se agrupam pessoas para um ato religioso, segundo Jesus Cristo, qual o propósito daquele grupo e daquela reunião? Ok? Um outro ponto que também vai ficar muito claro hoje aqui, no que vai ser dito, é como nós podemos identificar a igreja. Alguns de vocês identificam a igreja como sendo uma fachada, ou então uma autoridade institucional, né? Mas segundo as Escrituras, segundo o nosso Senhor, ela não é isso. Ela é uma visão orgânica, sim, humana, sim, mas ela é identificada por atividades, ela não é identificada por estruturas. Tá? E vai ficar muito claro hoje aqui para nós, doutrinariamente, que esta é a visão da igreja que Jesus instituiu, que ela seja vista dentro de atos legítimos, não assim, por estruturas construídas por homens e até mesmo pessoas, mas por atos. E um outro ponto também que vai ser tocado aqui é a presença confirmada de Jesus. Se a presença dele pode ser confirmada por nós, por meio de qual mecanismo? Qual forma? Segundo a definição dele, que a presença dele será confirmada por meio de atributos dele. Ele está aonde os seus atributos também estarão. Diríamos que o nome dele não representa nada para nós numa fachada como essa aqui, ou até mesmo numa camiseta estampada em você. Para nós, a presença confirmada de Jesus, ela não pode ser simbólica, ela não pode ser estética, ela precisa estar testemunhada por meio de obras ou atributos que por ele foram comunicados. Então são 3 coisas importantes aqui que vão ser tratadas para a tua orientação. Por quê? Eu dou um motivo de interesse para você. Esses dias a gente realmente pôde assistir durante mais de 10 dias, a humanidade se voltou para um único país aqui nesse mundo, onde acontece ali uma catástrofe que tende a se espalhar pelo mundo todo, e vocês sabem muito bem que é o que está programado lá fora. Mas o mérito do que eu vou dizer não se foca no que planejaram. Se foca em traduzir mais ou menos uma coisa que por evangélicos foi positiva. Quando a mídia ela postou que grupos ucranianos cristãos estavam se reunindo em praça pública para fazer uma oração. E isso foi divulgado por todos os meios, seculares, até meio evangélico, e principalmente por evangélicos, ali comemorando, realizados com aquela atitude. A pergunta que eu te faço aqui é que dentro da visão bíblica, não minha, não sua, do que está escrito, nós temos motivos para comemorar esse ato de grupos ali se reunindo para uma oração que nós não sabemos em nome de que fé, de que orientação aquilo foi feito. Organizado por quem? E por quais orientações? A gente tem motivo para comemorar esse tipo de coisa? Não. Em hipótese nenhuma. Pode, obviamente, comover alguns, mas não é prático. Não é prático e não haverá resposta. Eu digo para você por quê? Porque não existe fé, não há possibilidade de uma fé legítima sem consciência, sem orientação bíblica. Vamos dizer assim, que o indivíduo, todo ele é religioso e todo ele carece de uma religião e precisa de uma, principalmente quando o caos é estabelecido. A pergunta realmente é essa aqui. Se o Deus que ele invoca existe, e se o que ele está pedindo
e invocando, vai ser concedido a ele. Até lá, pensamentos são pensamentos, necessidades são necessidades, e não vai alterar o fator. Não vai alterar esse fator. Que para que realmente aquilo seja honrado e honroso, Deus tem que existir naquele plano. E de certa forma ele tem que estar confirmado naquele acontecimento. E para isso precisa de orientação. Então todo esse positivismo social, ao mesmo tempo religioso das pessoas, que eu não desprezo o direito delas, o que você vai assistir? Que elas vão voltar para casa sem resposta e a guerra vai continuar. É mais ou menos o que, na verdade, está acontecendo lá. Você viu Deus descer ali e impedir a Rússia de invadir? Não. Mas o que você vê? Imbecis idiotas profetizando um monte de coisa em nome de Deus e profetizando e anunciando perspectivas de mudanças e melhorias para esse mundo. É isso que, na verdade, me enfurece, que me traz pesar. Saber que a sociedade está sendo enganada religiosamente por uma liderança escrota, podre, que obviamente não tem interesse nenhum de se consultar e se quer falar alguma coisa verdadeira. E nós sabemos que lá na frente, no fundo, os resultados vão ser este. Uma sociedade totalmente fracassada e desistente de Deus, sem interesse nenhum por Ele, porque pensa assim, que Ele se afastou do cenário do conflito, das necessidades, porque não respondeu, porque não falou, porque não atendeu às preces e os clamores. E a questão aqui é essa, não é que Ele se ausentou, não é que Ele deixou de interceder e representar aquelas pessoas, é que precisa e necessita da revelação dele e das suas orientações. Isso tem que ser trabalhado por todos nós. A ciência de Deus não é a ciência dos homens. Então, para isso que nós viemos aqui, para buscar esta orientação, e no trabalho da fé, crermos nisso, que se fizermos como ele falou quando desceu aqui, vai ter resultado. E se algum fator for modificado, por mim, por você, não espere que Deus honre, não espere que Deus faça alguma coisa por isso. Que não é porque você está indo lá no meio da praça, levantar a mão para o céu e fazer uma oração em nome do teu Deus, da tua fé, ou em nome daquilo que você acredita, que alguma coisa vai acontecer. Se isso fosse verdadeiro, historicamente já teria funcionado em muitos momentos iguais a esse. Trágicos, os mais caóticos possíveis, e não é o que está acontecendo. Não é o que está acontecendo e não é o que vai acontecer. Então, se o que eu estou falando tem esse interesse de desmotivar a sociedade por uma religião ou por uma filosofia religiosa, o meu propósito é esse, porque eu questiono mesmo. Porque como que eu vou acreditar numa coisa que é positiva, mas que não tem resposta e confirmação sobrenatural ou então celestial? Tudo no achismo, tudo baseado nisso, no desespero da alma, no conflito do ser, no conflito dos homens ou coisa do tipo. E para nós, para atender uma demanda psicológica e emocional de uma sociedade desesperada, não tem lógica, não tem sentido. É melhor ir para casa e esperar a coisa acontecer. Agora, se há um interesse nosso de buscarmos um Deus verdadeiro, se Ele é verdadeiro, Ele tem, obviamente, palavra própria. E é em nome disso que nós temos que ir em busca. Amém? Da religião verdadeira, da fé verdadeira. Não daquilo que é puramente patológico e psicológico, que tem um monte de coisa lá fora, inclusive. Aqui em João capítulo 6, o meu Senhor determina que Ele é a palavra. A palavra que desceu sobre nós, desceu sobre a humanidade e foi revelada. E revelada de maneira personificada. Primeiro detalhe importante para nós aqui nessa noite. O que na verdade nós temos que entender sobre igreja? Eu venho dizendo aos irmãos que igreja, nas Escrituras, ela não representa, ela não se traduz por instituição nem visão corporativa e sequer fachada de algum lugar que tenha sido construído com os homens caracteristicamente. Não tem formato de templo. Tá? A igreja nas Escrituras, ela se traduz por uma outra forma. Eu vou falar da maneira mais simplificada. Tá? Se trata de uma reunião de pessoas da mesma fé. De uma assembleia constituída por parte de pessoas que têm um mesmo parecer.
de se organizar para servir aquele Senhor que se manifestou ali, em propósito específico. Então quebra aquela ideia de que a igreja seja um lugar onde as pessoas possam entrar dentro dela para este fim, para um ato religioso. É o contrário. A igreja não surge primeiro no plano de Deus. O que surge primeiro no plano de Deus é a revelação dele em pessoa. E ali aonde ele se revelou, aonde ele se manifestou pessoalmente, a igreja surge ali, daquela perspectiva e daquele local. Tanto que se você for no Evangelho, você vai se deparar exatamente com esse mesmo plano. O Cristo se encarna, se faz Jesus, e aonde se concentrou as suas atividades messiânicas, aonde se concentrou historicamente, no local específico que ele se manifestou, é ali e naquele local que surgiu a igreja, a primeira igreja, ou o primeiro grupo de pessoas desta mesma fé, ou deste mesmo parecer, de corresponder a ele e a sua ordenança. Então a igreja, esse grupo, a assembleia, como o pastor eu falei aqui, tá? A localização dessa igreja, ela não muda para nós. Aonde é uma igreja de Cristo, existe isso aqui. O evangelho dele está sendo pregado ali e aceito ali por aquelas pessoas. Então notem vocês que o que dá sentido à localização da igreja e à existência dela é o evangelho pregado ali. Não são as pessoas. Os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Você vê um monte de gente reunida ali falando de Jesus, me desculpa, reunidas ali invocando Jesus, falando do nome dele repetidas vezes. Não é isso que dá sentido à igreja. O que dá sentido à existência daquela igreja e da sua localização é que o evangelho da vida dele e a palavra que ele mandou pregar está sendo anunciada ali. Então, se a palavra dele vai ser pregada, tem sentido o povo vir se reunir para ouvir de maneira organizada. Se a palavra dele não for ser pregada como ele pediu, não tem sentido aquelas pessoas estarem reunidas ali. Então, o que Jesus falou em Mateus 18:20? Que não importa a quantidade de pessoas, importa que todos aqueles que estejam ali estejam reunidos, porque ele é a centralidade, porque ele é a palavra, porque ele é o motivo, porque ele é a razão. Jesus deixou claro aqui em Mateus 18:20. Então, se essas pessoas que se reuniram hoje em torno desse propósito de invocar a obra dele, a vida dele, o que se cumpriu nele, precisa realmente saber disso. Que a premissa dessa reunião é esse fator de que todos aqui estão reunidos porque sabem que alguém vai pregar, que alguém vai anunciar a palavra que ele ordenou. Então é muito sério o que eu estou falando aqui. Por quê? Porque não é o que está acontecendo na prática lá fora. As pessoas hoje se reúnem em torno de um ato religioso com aquele parecer de que existirá alguém ali na frente competente para fazer reverter o seu quadro de necessidade e de desespero, talvez econômico, psicológico, social, material, seja como for. Tanto que já definindo que a igreja é o local da bênção. E não um lugar aonde Jesus vai falar. E isso me deixa um pouco preocupado. Porque eu tento constantemente aqui, quem prega aqui, preservar isso que eu estou falando. Porque é de interesse geral do povo, de que essa aqui também se perverta, que ela também se corrompe. E a gente passa realmente aqui a ficar fazendo esses anunciamentos de que naquele culto, naquele dia, vai ter bênção para você poder vir buscar aqui. Então, praticamente o que eu estou dizendo aqui hoje resgata o que a gente tem que entender e compreender sobre o que na verdade se traduz igreja.
Aonde existe uma reunião de fé centralizada em Cristo, existe o calvário da vida dele ali. Existe ali o local onde ele foi imolado, sacrificado pelo pecado e iniquidade de todos. Existe o cenário da entrega, do desfalecimento e sacrifício da vida dele. Porque aqui é onde será valorizado o que foi, na verdade, testemunhado por ele, que é a oferta do seu corpo, da sua vida em pró à nossa redenção. E aqueles que se deslocaram para cá têm que ter interesse disso. Então não se trata do local da bênção, se trata da vida dele. E aonde será pregado tudo isso, o que se cumpriu nele. Então, eu já lhe adianto que existem pessoas, porque estavam mal orientadas, porque estavam influenciadas por falsas doutrinas, que adiantaram serem membros de uma igreja, como também adiantaram o processo do seu batismo, acreditam veemente nisso, que estando dentro de uma igreja, um templo como esse, estão acobertadas, garantidas, seguras, de que nenhum mal lhes aconteça. E esse é o problema. Há uma fraude processual que eu estou identificando aqui. Essas pessoas foram reconhecidas, ou então foram inseridas num propósito que mal elas conseguem entender e compreender seus motivos. E motivos legítimos. Começando pela questão de ser um membro de uma igreja de Cristo. Não há consciência para entender quais são essas atividades, não há consciência para entender e compreender o que vai ser exercitado e cumprido por elas. A única coisa que, na verdade, elas têm em mente é ir num culto da qual elas possam resolver os problemas da sua vida. Como fizeram recentemente. O único entendimento ou a única compreensão que elas têm de cristianismo é que elas podem se deslocar para uma praça pública e reunir todos ali dentro de uma corrente de fé e uma corrente positiva para pedir a Deus, em clamor a Ele, de que aquela situação pare ou de que Deus possa interceder para livrar o povo ou aquele país de coisas piores. E não é isso. Jesus tem que ser confirmado naquela questão, naquela coisa, naquele propósito, naquele acontecimento. E aqueles que se deslocam para lá, aonde ele já está, vão lá para ouvi-lo. É o nosso propósito, gente. O que dá sentido à nossa reunião de fé é sabermos que aqui nessa localização, exatamente onde estamos agora aqui, o evangelho da vida dele vai ser pregado, como também será aceito por nós. E é esta ação que dá sentido a essa reunião. A estarmos aqui juntos, congregados juntos, porque o Senhor Jesus irá falar, e irá falar dentro de uma vontade própria, de um parecer próprio, sem nenhuma influência ou interferência humana. E isso obviamente, isso nos realiza, como é de nossa vontade, de que Ele prevaleça em todos os aspectos humanos, como também materialistas.